todos, meus amados, minhas amadas que nos acompanham nas nossas aulas de direito. Nós vamos iniciar agora aulas preparatórias para a segunda fase da OAB, no que diz respeito ao direito penal. Então, quem se inscreveu para o direito penal, a prova prática profissional em direito penal, nós iremos dar todo o conteúdo programático, certo? Em várias aulas, tá? A nossa intenção é melhorar o conteúdo de estudos quanto ao direito penal, objeto das questões formuladas pela FGV na prova da segunda fase da OAB. O nosso estudo, ele tem como conteúdo programático, primeiro, a representação para instauração de inquérito policial, a restituição das coisas apreendidas, do sequestro de bens, da prisão e liberdade provisória, da prisão preventiva, da prisão temporária, da ação penal privada, da ação penal pública. Da ação penal pública vem denúncia, defesa preliminar, exceção de suspeição, exceção de legitimidade, exceção de coisa julgada. Aí passamos para habilitação como assistente de acusação, que está na resposta à acusação e no pedido de absolvição. Aí vem memoriais da primeira fase do tribunal do júri, é o procedimento da primeira fase e os seus memoriais, os recursos que são em sentido estrito e suas contras-razões, da apelação e suas contras-razões, dos embargos infringentes e de nulidade, dos embargos de declaração, carta testemunhal, recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário constitucional, correição parcial, ações constitucionais, revisão criminal, mandado de segurança, reclamação constitucional, execução criminal, progressão de regime, extinção da pena. São 28 temas que nós iremos procurar dar em 28 aulas, com todo o conteúdo programático para a segunda fase da OAB, quanto à disciplina de direito penal. Vamos hoje iniciar com o item 1, que é a nossa primeira aula, certo? Que é da representação para a instalação do inquérito policial. O inquérito policial, ele se formaliza em sua fase preliminar com a investigação, que pode ser obrigatória ou não. Ela será obrigatória no caso da necessidade de que o agente estatal ele tenha que saber da materialidade da infração e de sua autoria. O inquérito policial ele pode ser materializado pela polícia judiciária através de uma investigação realizada por requisição do Ministério Público. E pode ser também procedido através de CPI, tá? Com termo e relatório final. Sem esses termos e esses relatórios não pode haver os princípios do contraditório ou da ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa deve ser observado nas fases da investigação, sob pena de nulidade,
certo? Conforme está previsto no seu artigo 306, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Ou seja, após a realização da prisão, o auto de prisão ele deve ser encaminhado ao juiz competente em 24 horas e caso o autuado não informe seu advogado, deve ser comunicado de imediato ao Ministério Público, além de comunicar à família do preso ou à pessoa por ele indicado. Da representação, a representação é uma condição, né? Ela é uma condição de procedibilidade, tá? Sem a representação, seja a vítima ou seja representante legal, o Estado não pode agir sem que haja esta representação, né? Sem haver esta representação, o Ministério Público ele não oferece a denúncia, de acordo com o que está previsto no artigo 24 do Código de Processo Penal. Nem mesmo o delegado pode dar prosseguimento no inquérito policial, conforme previsto no artigo 5º, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. A referida formalidade, ela deve ser observada, haja vista a apuração da materialidade e a autoria do delito, que é chamado de ação penal pública condicionada à representação e dá-se por representação do ofendido. Uma observação: quando se trata de crime contra a honra do presidente da República, o inquérito policial ele só se procede mediante representação do Ministério da Justiça, conforme está previsto no seu artigo 141, inciso 1 e 145, parágrafo único do Código Penal. Quando se trata de crime contra a honra do idoso, somente se procede mediante representação do ofendido, de acordo com o que prevê o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Os requisitos para a ação penal pública condicionada à representação é a sua procedibilidade, sem a qual não pode ser instaurado o inquérito e nem a promotoria pode oferecer denúncia, né? Quando ocorre a morte, e também devemos observar que quando ocorre a morte do ofendido ou declarada a sua ausência por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, é o CADI, né? O prazo para a representação é de 6 meses, contados do dia em que o autor da representação souber quem foi o responsável pelo crime. Para se identificar, para que possa se identificar a peça exigida pela AFGV, no anunciado ela fará menção que seu cliente foi vítima de uma infração penal e trará informação do delito, e que o ingresso da ação ela seja apurada mediante a ação penal pública condicionada à representação, né? Quando se fala da competência, esta competência, se for apresentada à autoridade policial, ela deve ser dirigida ao doutor delegado de polícia titular de um distrito policial. Se representada ao juiz, deve ser ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal de uma comarca, né? A estrutura da peça, ela deve ter inicialmente o endereçamento, né, que é para quem você vai enviar, seja o delegado, seja o juiz, tá?
a identificação das partes, tá? Dos fatos, que é a narrativa dos fatos, do direito, que é a fundamentação, e por fim o fechamento da peça, com a data, o local, o advogado e o número, a OAB e o número, né? Na parte 2 do nosso estudo, certo? Nós agora falamos, certo, do inquérito policial. Agora nós passaremos a falar um pouco sobre a reconstituição de coisas apreendidas, que é o nosso tópico 2. Dentre as atribuições da Polícia Judiciária, é dever do Estado, através da Polícia Judiciária, apreender bens de titularidades suspeitas e formalizar a sua apreensão através de uma custódia, através de sua custódia. O Estado faz a custódia da coisa apreendida. No caso de que a apreensão ela seja feita de um terceiro de boa-fé, não há necessidade dessa custódia feita pelo Estado. O que aí vai possibilitar que o advogado venha a solicitar a sua liberação e devolução, para evitar que o interessado tenha que esperar até o final do processo para receber seu bem de volta. Em regra geral, os bens apreendidos ficam sob a guarda do Estado, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. No entanto, é possível requerer a sua restituição antes do tempo final do processo, e que, no caso se os bens apreendidos forem instrumentos do crime e ou produto do crime, estes não serão restituídos, o que nos leva a entender lá no artigo 91, inciso 2, parágrafos 1º e 2º do Código Penal. As características e requisitos para a restituição da coisa apreendida, tá? É o que devemos observar, certo? No que diz respeito ao seu prazo, que deve ser antes do trânsito em julgado da sentença final. E que a coisa apreendida, elas não poderão ser restituídas enquanto elas interessarem ao processo. Quando ela é cabível, essa restituição, ela pode ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz, quando não houver sobre o direito do reclamante, mediante termos nos autos. No caso de dúvida sobre a titularidade da coisa apreendida, o pedido ele deve ser feito em apartado e em um prazo de 5 dias para a produção de provas, e será decidido pelo juiz criminal, sendo que, no caso de persistir as dúvidas de quem é o verdadeiro proprietário, o juiz penal remeterá as partes para um juiz cível, né? A peça ela é facilmente identificada, pois no enunciado ele dirá que seu cliente teve um bem apreendido indevidamente e que seu cliente necessita do bem de imediato. Pode ser em razão da profissão ou outra qualquer razão relevante, tá? A sua competência ela pode ser formulada ao delegado de polícia, que se diz excelentíssimo senhor doutor delegado de polícia do distrito X. Se for de competência da justiça estadual, é excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca X.
Se for de competência da Justiça Federal, é excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da Justiça Federal, seção judiciária da comarca X. Os fundamentos pelos quais vai se pedir a restituição da coisa apreendida, os mais comuns estão previstos nos seus artigos do 118 ao 124 do Código de Processo Penal. A sua estrutura, a estrutura da peça, ela se inicia pelo endereçamento. Depois do endereçamento, a identificação das partes, que é o requerente e requerido, o nome da fundamentação, que é restituição de bens apreendidos, de acordo com o artigo 118 do Código de Processo Penal, dos fatos, que é a narrativa dos fatos, do direito, que é a sua fundamentação legal, e do pedido, que é requerer, após a oitiva do Ministério Público, que seja deferida a restituição, determinando a devolução dos bens. E seu fechamento é a data, local, advogado, OAB e número. Esta é a nossa primeira aula do conteúdo programático que iremos passar para vocês, se estudarem, para vocês estudarem, certo? Para a segunda fase do exame da OAB, tá? No que diz respeito ao direito penal, tá? Então, quem passar na primeira fase e escolher o direito penal, nós iremos dissecar 28 temas, os mais relevantes, que cairão com certeza, certo? Um destes cairão, ou dois ou mais, no exame da ordem, no exame da OAB. Tá? Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço, certo? E desejo um bom estudo para que consigam a sua carteirinha para o exercício legal da profissão de advogado. Obrigados e até a nossa segunda aula.